Mestrados em Economia pela Universidade de Tel Aviv, em Estudos Judaicos pelo Hebrew Union College de Los Angeles, em Educação Judaica pelo Hebrew College em Boston. Estudou na Escola Rabínica do Hebrew College, de onde recebeu ordenação rabínica. Atividades pregressas como diretor executivo do Hillel da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, Illinois, certo? Illinois. E como diretor da área judaica do Colégio Peretz, em São Paulo. Atualmente desenvolve projetos educacionais judaicos através da empresa Yetzirah. É ainda membro do conselho do blog Pinat Brasil. Boa tarde. Quero começar agradecendo o convite e falando da importância desse encontro, para além do tema, o fato de estarmos todos nós juntos, sentados, tendo essa conversa, no momento em que o mundo rejeita a diversidade em geral e a diversidade religiosa em particular, um momento em que tem conversa sobre registro obrigatório de muçulmanos nos Estados Unidos, um momento em que as religiões de matriz africana no nosso país sofrem especialmente com a discriminação religiosa. Então, especialmente especial, eu não sou muito bem, mas que no Dia da Consciência Negra, esse grupo de religiosos se reúna para conversar com vocês. Eu vou começar a minha fala com uma piada antiga e bastante famosa no mundo judaico. Disse que depois do naufrágio do navio em que ele viajava, o Moisés, um judeu chega sozinho a uma ilha deserta. Anos se passam sem que ele seja encontrado, mas os esforços de busca nunca cessam. Após quase uma década, finalmente pousa um helicóptero na ilha e do helicóptero desce o Abrão, um grande amigo do Moishe. O Moishe o leva para fazer um tour da ilha, muito orgulhoso, e o Avrão fica muito impressionado com tudo que o Moishe tinha construído. Tinha uma boa casa de 2 andares, tinha uma fossa sanitária, tinha cultivo de frutas, verduras, uma pequena criação com gado de corte, algumas galinhas. É tudo muito impressionante o que você construiu aqui, Moishe. Só tem uma coisa que eu não entendi. O que são aquelas 2 casinhas ali no canto da ilha? O Moishe olha e com ar sério ele diz, são as 2 sinagogas. Mas 2 sinagogas? Você mora aqui sozinho. Aquela é a sinagoga que eu vou todo dia de manhã rezar. E aquela é que eu não passo nem na porta. A piada reflete, de uma certa forma, uma dinâmica interna da comunidade judaica, que é a dinâmica de uma tradição interpretativa e que não existe infraestrutura, não existe estrutura hierárquica claramente definida, não existem dogmas, e a prática da interpretação faz com que essas interpretações sejam múltiplas, diversas, levando a uma multiplicidade, uma diversidade de pontos de vista e de práticas. Então, com relação ao entendimento da morte, não podia ser diferente. Tem gente que acha que a morte é um momento de transição desse mundo para o mundo vindouro, que a gente chama de Olam Haba, o mundo vindouro. Tem gente que acha que a morte é quase que um pause que a gente dá no DVD, mas que quando chegar o Messias, as pessoas vão se levantar das suas covas e a gente vai viver um momento com todas as pessoas que já viveram no planeta. Tem uma das rezas que é dita algumas vezes durante a manhã, fala de Mechaye Ametim, caracteriza a Deus como aquele que dá vida aos mortos. E existe o entendimento que dá vida aos mortos fala da ressurreição que vai chegar em algum momento. Mas existem correntes judaicas que rejeitam essa leitura e que não falam Mechaye Ametim, trocam essa frase da liturgia por Mechaye Akol ou Mechaye Kol Chai, aquele que dá vida a tudo, ou aquele que dá vida a tudo que está vivo, a tudo que tem vida. Ao mesmo tempo, quando a gente
num cemitério judaico, nas lápides, tem uma abreviação que quer dizer que sua alma fica entrelaçada na trama da vida eterna. Então, o que quer dizer que a sua alma esteja entrelaçada na trama da vida eterna? Parece um entendimento de que a alma não morre, né? Que é o momento de transição desse mundo para o mundo vindouro, ou talvez seja só uma metáfora. O que eu acho que tem no judaísmo, um dos palestrantes da manhã, não lembro se foi o Dr. José Romão, alguém falou da necessidade biológica da morte. No judaísmo tem uma necessidade da morte, como uma necessidade quase espiritual da morte, porque se a gente achar que vive para sempre, não tem urgência nenhuma para fazer o que a gente precisa fazer. Então, em algum momento, saber que a nossa vida é finita, dá um senso de urgência para dar sentido para essa vida limitada que a gente tem. Mas apesar dessa diversidade da piada e que eu comecei a caracterizar para vocês, o absoluto, na caricatura do absoluto, é com certeza muito mais fácil de ser transmitido em fóruns como esse. Falar de diversidade dá um elemento de complicação do qual as pessoas muitas vezes não gostam, mas a simplificação é frequentemente falsa. Além de vários movimentos internos, como a ortodoxia, o movimento reformista, o movimento conservador, as correntes seculares, que encontraram, cada uma delas, balanços muito distintos na relação entre a tradição e a modernidade, cada um desses movimentos não são homogêneos internamente, incluindo em algumas das questões centrais das quais a gente está conversando. O que não impede que algumas pessoas, às vezes, transformem o seu ponto de vista particular num discurso absoluto, como se esse ponto de vista particular representasse a totalidade do ponto de vista judaico. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um livrinho circulando com o título Leis de Assistência ao Enfermo e do Luto Judaico. Nesse livrinho, que é escrito sobre uma perspectiva ortodoxa e distribuído por uma das entidades judaicas mais importantes da cidade de São Paulo, ele afirma categoricamente que, começa as aspas, a doação de órgãos após a morte não é permitida pelo judaísmo pelo seguinte motivo: como a definição de morte pelo judaísmo compreende a parada cerebral e a parada cardíaca, ambas, transplantes de órgãos nessa condição não são possíveis, pois na medicina é justamente entre a parada cerebral e a cardíaca que órgãos podem ser retirados para transplante em outra pessoa. A única coisa que é possível retirar-se e aproveitar-se de um corpo após a parada cerebral e a parada cardíaca são suas córneas e sua pele. Parece absoluto e consensual. Mas uma outra autoridade ortodoxa, extremamente respeitada, o rabino Maurice Lam, defendeu com grande sucesso o ponto de vista de que uma pessoa com morte encefálica, ainda que seu coração continue batendo pelo uso de equipamentos, pode ser considerada morta de acordo com a lei judaica, permitindo que seus órgãos sejam removidos para transplante. Inclusive, o Rabinato Central Ortodoxo de Israel adota essa postura e a ortodoxia moderna dos Estados Unidos também adota essa postura. Rabino Lam escreveu: uma qualidade centenária do povo judeu é sua capacidade de extrair bênção da tragédia. O transplante de órgãos abre uma janela de oportunidade para salvar uma vida e nos é dado por um ser humano tragicamente atingido, jogado nesse momento calamitoso, quando seu tronco cerebral morreu, mas seu coração ainda bate. Durante esse tempo, seus órgãos podem ser coletados de acordo com a lei judaica para serem transplantados em outros seres vivos. Agora, eles podem continuar vivendo, mesmo que ele não possa. Fora da ortodoxia, os demais movimentos judaicos subscrevem a opinião do Rabino Lam. Inclusive, o movimento conservador fala de uma obrigação religiosa de doar os órgãos. Então, minha fala continua, estou sendo aqui cobrado pelo Bison pela falta de tempo, mas valores básicos como o respeito à vida e o respeito ao corpo são valores que são comuns a todas as correntes judaicas.
mas no que tange às práticas específicas, há muita diversidade. Então, eu vou recomendar aos religiosos, aos profissionais de saúde, que sempre perguntem à família no que eles acreditam e, se necessário, se consultem com uma autoridade religiosa.